Ela tá ao vivo, ó. Vou falar mais. Olá, amigos. Daqui a pouquinho, nossa palestra. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Até daqui a pouco.
Muito bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações nesta manhã abençoada. Gostaria de dizer, em primeiro lugar, da nossa alegria, da honra que estamos sentindo de poder participar desta palestra ao vivo na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem. Agradeço imensamente o convite da diretoria, muito amável, que nos deu essa oportunidade grandiosa. Então, que Jesus esteja conosco nesta manhã abençoada, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse Evangelho, nos mantermos conectados, com o pensamento elevado a Deus e a Jesus. A nossa proposta hoje, meus amigos, é a de fazer uma reflexão, usando como pano de fundo o capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é chamado Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Acho que seria interessante, se você tiver aí na sua casa um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, que você o apanhe para a gente poder ler junto, Fica mais fácil o entendimento e a reflexão. Enquanto você providencia o seu Evangelho, eu vou começar dizendo o seguinte. Esse capítulo 18º, ele tem alguns conteúdos muito bem preparados pelo codificador Allan Kardec, que são, primeiro, a parábola da festa de núpcias, depois tem o conteúdo da porta estreita, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, aquele a quem muito se deu, muito será pedido, e depois as instruções dos Espíritos. Nós vamos ficar somente com o item 1 e 2 desse capítulo para a nossa reflexão de hoje. O que é o item 1? É a parábola da festa de núpcias. Antes da gente entrar nessa parábola, a gente precisa dizer o seguinte. Bem antes de Jesus, nós já temos registros na história de indivíduos que se serviram do recurso pedagógico das parábolas. Elas são muito úteis para o aprendizado e hoje a ciência está demonstrando que depois da experiência concreta, aquela experiência de você pegar com a mão e fazer as coisas, a história ou a parábola é o recurso mais eficiente para que o nosso cérebro aprenda coisas novas. Então, antes de Jesus, nós já encontramos, por exemplo, na Grécia, cerca de 600 anos antes de Jesus, Esopo contando suas famosas fábulas. Quem é que não lembra, por exemplo, da fábula da cigarra e da formiga? São histórias com fundo moral que resistem ao passar do tempo. Então a história tem essa beleza, essa qualidade de desarmar o ouvinte. Quando alguém começa falando assim para mim, era uma vez, eu me desarmo e fico aberto ao aprendizado. Então veja que recurso extraordinário que é a história, a parábola ou a fábula. É tão interessante que não só crianças gostam de ouvir parábolas ou de histórias, os adultos também gostamos. É curioso isso, porque nós, adultos, somos seres regidos por compensação. Então, quando alguém começa a contar uma história, até inconscientemente eu passo a pensar assim, bom, pode ser que aí exista algum conteúdo que me interesse, pode ser que isso me faça bem de alguma forma, então vale a pena eu prestar atenção. Veja só que coisa interessante, Mas, trazendo para o Evangelho, para Jesus, ninguém, meus amigos, das pessoas que viveram na Terra, ninguém usou o recurso da história ou da parábola como Jesus utilizou. É impressionante que o povo hebreu sempre gostou de contar histórias. Mas se você faz uma pesquisa no Antigo Testamento, você vai encontrar um número reduzido de parábolas, algumas até muito boas. Mas em Jesus elas adquirem uma qualidade impressionante, além de serem em número muito maior. Mas o mestre tem uma preocupação tão
cuidadosa para preparar suas histórias, que a gente vai ver, por exemplo, que ele nunca coloca mais do que duas pessoas ou dois grupos numa mesma história. Quando você vê, por exemplo, a parábola do filho pródigo, nós temos um pai interagindo com o filho pródigo e depois esse pai interagindo com o filho mais velho. Nunca interage com os dois ao mesmo tempo. Não existe nas parábolas de Jesus mais de 3 pessoas ou 3 grupos numa mesma cena. Olha que coisa curiosa. É a intenção do mestre de se fazer entendido, a preocupação dele de se fazer compreendido. E as histórias de Jesus, elas são assim, concisas, são objetivas. Elas não têm informação inútil, informação que nos faça perder tempo. Ele é direto, ele vai direto aonde ele quer chegar. Um outro exemplo, nós comentamos da parábola do filho pródigo. Veja que coisa curiosa. Quando o filho pródigo, na narrativa do Evangelho de Lucas, está chegando de longe, que o pai está na entrada da propriedade e vê o filho chegando, a narrativa diz que ele sai correndo na direção do filho e o abraça, o beija efusivamente. Há aquele momento de catarse, aquele momento de reconciliação. E logo em seguida, o texto diz que o pai ordena aos servos assim, vão até lá, busquem a sandália dele, busquem o anel para colocar no dedo dele, preparem a festa. Então existe uma ordem do pai para os servos. E a gente que lê com mais cuidado fica pensando assim, mas espera um pouquinho. Os servos saíram correndo junto com o pai até o encontro do filho, ou eles voltaram, o pai e o filho, e quando chegaram na propriedade, o pai deu a ordem aos servos? Mas isso não é relevante. Por isso Jesus omite. A preocupação do mestre é apenas apresentar o que é essencial. Então, de novo, como Jesus, não existe ninguém que foi capaz de usar de forma mais bem elaborada, mais adequada esta instrução através das parábolas. E quem é que não se lembra das parábolas de Jesus, como por exemplo a parábola do bom samaritano, essa do filho pródigo, entre outras, Essa daqui da parábola da festa de núpcias, ela tem uma peculiaridade interessante. Antes da gente entrar nela, é preciso fazer um comentário aqui. Esta parábola, ela foi contada por Jesus em 2 oportunidades. Existe uma versão enxuta no Evangelho de Lucas e existe uma versão ampliada no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Lucas, ele registra a seguinte situação. Jesus está num sábado na casa de um fariseu e foi convidado por esse fariseu para fazer uma refeição. Então estão várias pessoas junto com Jesus, A refeição em Israel é muito valorizada. Quando você convida alguém para comer com você, fazer uma refeição, reunir-se com sua família, você está dizendo para essa pessoa que você tem um respeito muito grande por ela. Então, é quase um evento social a refeição em Israel aos sábados. E há até um fato curioso que algumas pessoas ficam assistindo do lado de fora da casa, onde está ocorrendo a refeição, ficam acompanhando aquele evento como se estivessem assistindo algum evento importante. E era importante mesmo. Bom, Jesus está sentado ali, dentro da casa do fariseu, estão fazendo uma refeição, e o mestre observa como é que as pessoas gostavam de ocupar os primeiros lugares, de ficarem ali bem próximo do anfitrião. E observando isso, o mestre faz um comentário, E um dos presentes, um dos que estão ali, o texto não menciona o nome, não fala quem é, fica feliz de estar na presença de Jesus e diz assim, nossa, feliz daquele que puder comer pão na casa do Senhor. E aí Jesus pega, depois dessa exclamação, e conta a parábola. Eu vou abrir aqui o texto de Lucas, eu estou com uma versão do Novo Testamento aqui na tradução do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, do Conselho Espírita Internacional.
eu vou abrir aqui no texto de Lucas, que vai contar a primeira parábola, essa versão que Jesus contou durante essa refeição que ele estava fazendo na casa do fariseu. Então é assim, bem rapidamente. Ao ouvir estas coisas, um dos que estavam à mesa disse: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Olha lá, essa é a pessoa que fez aquela exclamação. Ele, Jesus, porém, lhe disse: Certo homem preparou uma grande ceia e convidou a muitos. E enviou o seu servo na hora da ceia para dizer aos convidados: Vinde, porque já está preparada. E todos, um a um, começaram a excusar-se, dizendo que não queriam ir. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e tenho necessidade de sair para vê-lo. Peço que me des por escusado. E o outro disse: Comprei 5 parelhas de bois e vou examiná-las. Peço que me des por escusado. E outro disse: Desposei uma mulher e por isso não posso ir. Ao vir, o servo relatou ao seu senhor essas coisas. Então, irritado, o senhor da casa disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e vielas da cidade e trazei para cá os pobres, mutilados, os cegos e os coxos. Disse o servo: Senhor, está feito como ordenaste, e ainda há lugar na festa. Disse o Senhor ao servo: Saí pelos caminhos e beiras das cercas e compeli-os a entrar, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo que nenhum daqueles varões convidados provará da minha ceia. Esta é a versão mais enxuta que está no Evangelho de Lucas e que Kardec vai colocar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, quando ele trabalha lá no item 7, convidar os pobres e os estropiados. Ali Kardec faz uma análise sobre quão caridoso é a gente fazer uma ação para alguém sem esperar recompensa, sem esperar qualquer tipo de retorno, né? Mas Kardec omite essa parábola. Ele só faz a introdução. Por quê? Porque depois, no capítulo 18, que nós vamos estudar agora, ele vai contar a parábola estendida ou ampliada, que é a parábola na versão do Evangelho de Mateus. Então você percebe que existe aqui um hiato de tempo. Lucas conta esse evento que aconteceu com Jesus, provavelmente no nosso mês de fevereiro, do ano em que Jesus será preso e condenado à morte. Esta versão de Mateus que nós vamos estudar agora já acontece próximo do evento da paixão de Jesus. Estamos mais ou menos no mês hebraico de Nissan, o que corresponde ao nosso mês de abril. Jesus já entrou em Jerusalém, já ocorreu aquela famosa passagem das pessoas que estendem os seus ramos na rua para Jesus passar, que aliás hoje está sendo comemorado pelos nossos irmãos católicos. Já ocorreu aquela encenação da purificação do templo, que Jesus entra no templo, faz aquela parábola encenada, porque existem parábolas no Evangelho ensinadas e parábolas encenadas. Jesus faz aquela encenação para estimular as pessoas a buscarem a pureza dentro do templo, a não comercializar com as coisas sagradas. E agora o mestre é defrontado pelos seus adversários gratuitos. Então vem um grupo de anciãos do povo e um grupo de sumos sacerdotes. E querem encurralar Jesus porque o mestre, ou a sua doutrina, vinha de alguma maneira prejudicar, digamos assim, o poder que aqueles homens tinham, a influência que eles tinham sobre o povo, a credibilidade que eles tinham e até mesmo uma espécie de contrato que eles possuíam com os romanos, já que os romanos tinham uma estratégia muito interessante. Eles permitiam que o povo colonizado mantivesse suas leis, sua religião e suas práticas.
e elegia entre esses alguns elementos para que esses conservassem a paz na colônia e prosseguissem enviando impostos para a capital. Em troca disso, esses indivíduos privilegiados recebiam favores, remuneração, prestígio e etc. Bom, isso não vem ao caso agora. O fato é que esses homens, sentindo-se ameaçados pela influência de Jesus, né, já que o mestre arrastava multidões, resolvem apertar o cerco contra o mestre. E então há esse momento que é registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 22, que Kardec vai colocar aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus, em resposta a esses homens, conta não uma, mas 3 parábolas. 3 parábolas na sequência. A parábola dos 2 filhos, a parábola dos lavradores maus e esta última, a parábola da festa de núpcias. A gente vai lê-la aqui agora, para não ficar muito solto no ar, né? E depois a gente faz o comentário. Então eu pediria a você que conseguiu apanhar o seu evangelho aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que abra no capítulo, então, 18º, item 1º, parábola da festa de núpcias. Pode ser que na sua tradução está a parábola do festim de bodas, ou um pouquinho diferente. Mas o sentido aqui é o mesmo. Vamos lá, então. Vamos ler a parábola na versão do Evangelho de Mateus e que Kardec incluiu na abertura do capítulo 18º. Então diz o texto: Jesus, falando ainda através de parábola, disse-lhes, olha só, falando ainda, isto é, ele estava falando em parábolas antes dessa daqui. Isso é uma coisa interessante, é bom a gente abrir um parênteses aqui. Toda vez que a gente for estudar uma passagem do Evangelho, é uma boa prática a gente olhar tudo que envolve essa passagem, o que vem antes e o que vem depois. Isto é, o contexto da parábola. Existe muita coisa boa a ser descoberta e que facilita até a nossa interpretação do Evangelho quando nós temos essa visão de conjunto. O Evangelho é uma coisa tão extraordinária que a gente descobre lições impressionantes, às vezes em uma palavra, às vezes uma frase, uma coisa pequena. Só que quando você olha com visão de conjunto, como se ao invés de olhar apenas uma árvore, você subisse e olhasse a floresta, isso permite que a gente abarque um contexto maior e que nos traz pistas de interpretação muito bacanas. Então essas 3 parábolas, como nós já dissemos, Jesus contou agora para os adversários. Então é outro contexto, né? Já é bem diferente daquela refeição quando o tema de Jesus era outro. Lá o tema era a caridade. Aqui agora é outro tema. O tema agora é a rejeição de Israel ao Evangelho. Então vamos levar isso em conta, né? Coloca isso aí em banho-maria. Então Jesus, falando ainda através de parábolas, disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servos para chamar às núpcias aqueles que tinham sido convidados, mas eles se recusaram a ir. Olha que coisa interessante. O começo é muito parecido com a versão lá atrás de Lucas, lembra? Que tinha um homem que queria realizar uma festa e enviou seus servos para chamar os convidados. Aqui o texto está me dizendo que ele enviou os servos para chamar aqueles que já tinham sido convidados. Então, que coisa curiosa. Então são 2 convites? Pois é, eram 2 convites. Primeiro você mandava um convite para informar a data, o local, quando ia ocorrer aquela festa. E depois enviava um segundo convite para dizer às pessoas: olha, agora a festa está pronta, pode vir que já vai começar. Qualquer semelhança com as 2 revelações, a de Moisés e de Jesus, fica a nosso critério analisar. Mas são 2 convites, né? Moisés vem primeiro, Jesus traz o segundo convite. Mas vamos lá. Mas eles se recusaram a ir.
Ele então enviou outros servos com ordem de dizer aos convidados, de sua parte: eu preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo o que tinha feito engordar. Tudo está pronto. Vinde às núpcias. Mas eles, não se comovendo com isso, foram-se um para o seu campo, outro para o seu negócio. Olha, a atitude é muito parecida com a versão lá do Evangelho de Lucas, né? Um foi cuidar da sua fazenda, o outro havia adquirido parelhas de bois, foi cuidar, o outro havia acabado de desposar uma mulher e apresentaram suas desculpas. A estrutura da parábola é a mesma. Jesus adaptou ela agora para uma segunda situação. Outros, agora aqui começa a mudar um pouquinho. Outros agarraram os servos enviados e os maltrataram e os mataram. Ao ficar sabendo, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Aqui nós precisamos fazer uma outra pausa, um outro parênteses. Esta parábola aqui é uma aula de história, porque ela mostra o surgimento do judaísmo, né, como a primeira religião monoteísta. Ela mostra a recusa de Israel à mensagem de Jesus. Ela mostra a primeira guerra judaico-romana, quando, depois do conflito entre Israel e Roma, alguns anos depois da morte de Jesus, no ano de 70, Tito, general romano, vem e simplesmente destrói Jerusalém e incendeia a cidade. Aqui está um registro perfeito do que aconteceu, é uma verdadeira aula de história. Não temos como afirmar se Jesus disse isso ou isso é um recheio tardio. É muito comum acontecer no Evangelho esse tipo de situação, enxertos posteriores, coisas que Jesus não falou, mas que foram colocadas na sua boca por interesse das pessoas que escreveram esse texto, né? Então isso aqui pode ser um enxerto tardio, porque ele reflete muito bem o que vai acontecer em Israel no ano 70, como também pode ter sido uma profecia de Jesus. Bom, disse então aos seus servos o rei: a festa de núpcias está pronta, mas aqueles que tinham sido convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e chamai às núpcias todos os que encontrarem. Seus servos então se foram pelas ruas, reuniram todos os que encontraram, bons e maus, e o salão de núpcias ficou repleto de pessoas que se assentaram à mesa. Olha, aqui está bem parecido com a versão lá atrás de Lucas, né? Mas vamos ver o desfecho de Mateus, que agora muda um pouco a história. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa, e percebendo nela um homem que não portava a veste nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem ter a veste nupcial? E esse homem permaneceu calado. Então o rei disse aos seus: atai suas mãos e pés, e atirai-o nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Bom, esta é a versão do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 22, né? E versículos de 1 a 14. Vamos tentar entender isso aqui agora, né? A nossa proposta é fazer um comentário em cima dessa parábola, comentário espírita, interpretação espírita, e a partir disso trazermos essa reflexão para a nossa realidade, procurando adaptar a parábola ao nosso dia a dia, à nossa situação vivida hoje, que é isso que nos interessa. Nós temos a felicidade de que esse texto, essa parábola, tenha sido comentado diretamente por Kardec logo na sequência. Então você deve estar olhando aí no seu evangelho que o item 2 já é o comentário do codificador a respeito dessa parábola. Então ele começa dizendo que a pessoa sem fé, a pessoa incrédula, ela até ri dessa parábola, porque a princípio é uma coisa muito estranha, não é? Você tem um rei que convida pessoas para uma festa de casamento, e naquela época
convidar alguém para uma festa de casamento era uma coisa praticamente irrecusável, porque os hebreus passavam boa parte da sua vida durante o ano comendo peixe e pão sírio. E de repente uma festa de casamento, onde eles tinham a oportunidade, aqueles que apreciavam muito, de comer carne, e fartavam-se nessas festas que chegavam a durar vários dias. Então é uma coisa muito estranha a gente imaginar que um rei envia convite e você recusa, não quer ir. O primeiro recusa, o segundo recusa. Uma coisa muito estranha. E depois que o rei percebe que ninguém vai na festa dele, manda os servos saírem às estradas, às ruas, convoca todos que acham nas ruas, esses entram na festa, e a hora que a festa fica cheia e que aparentemente está tudo resolvido, o rei entra no salão e implica com o cidadão que não está usando a veste nupcial. Parece muito estranho, né? Então nós temos que agora fazer a interpretação, buscando o sentido espiritual do texto para nós podermos compreender. Aí Kardec então vai nos dar agora uma aula de história. Porque ele começa dizendo assim: os hebreus foram, de todas as nações da época, a primeira nação que conseguiu vencer a ideia politeísta, que conseguiu vencer a idolatria. Então é o primeiro povo que vai ter a crença no Deus único, lançando as bases para a segunda e a terceira revelação. Só que houve um problema. Infelizmente, apesar desse povo ter conseguido vencer a idolatria e o politeísmo, eles acabaram caindo no culto exterior, no formalismo, no ritualismo. E quando Jesus chegou na Palestina, esta estava esfacelada, totalmente dividida de tantas seitas e facções que existiam. Dentre elas, as mais influentes, a dos fariseus e a dos saduceus. Então, estes rejeitam a mensagem do Evangelho, rejeitam a mensagem de Jesus, e a parábola é para eles, e ao rejeitá-la, era necessário levar essa mensagem, para outras nações, para outros povos. E entra aí o trabalho dos apóstolos de Jesus e, sobretudo, de Paulo de Tarso, que vão levar a mensagem do Evangelho para fora de Jerusalém, para fora da Palestina. E é graças a isso que nós temos a felicidade de ter o Evangelho aqui hoje no Ocidente, não é? Então veja como é uma aula de história. Você tem a fundação do judaísmo, né? O primeiro povo monoteísta. Depois você tem a fundação do cristianismo com Jesus, que vai levar essa mensagem para fora. Você tem a primeira guerra judaico-romana, que vem quando esse rei manda incendiar a cidade, né? E você tem o trabalho do apóstolo Paulo na divulgação da mensagem de Jesus. Mas Kardec não para aí na sua análise. Ele logo em seguida fala da veste nupcial. E é interessante a gente retomar aqui, você deve estar com o capítulo 18 aí aberto, né? Vamos ver o que Kardec fala aqui na veste nupcial. Então vamos lá. É o último parágrafo do item 2 do capítulo 18. Olha o que Kardec diz: mas não basta ser convidado, não basta levar o nome de cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celeste. É preciso, antes de tudo, e como condição expressa, estar portando a veste nupcial. Isto é, ter a pureza de coração e praticar a lei segundo o Espírito. Ora, essa lei está inteiramente contida nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Mas, entre todos os que ouviram a palavra divina, quão poucos há que aguardam e a aproveitam? Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus? Por isso Jesus disse: muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Então veja como Kardec fecha de maneira brilhante esta interpretação que ele faz no item 2, ao nos dizer que a veste nupcial representa a pureza de intenção e a prática da lei segundo o Espírito.
isto é, sem ritualismos, sem aspectos exteriores, sem formalidades. É a religião na sua essência, é a caridade através de atitudes, de pensamentos, de palavras, caridade que se pratica dentro de casa, caridade que se pratica entre pais e filhos, entre filhos e pais, caridade que se pratica entre esposos, caridade que se pratica no ambiente de trabalho, caridade que se pratica na rua, na fila do banco, no trânsito e em muitas situações. A caridade, ela é um jeito de ser, ou melhor, deve ser um jeito de ser em nós. Algo mais ou menos parecido com aquela pessoa que, vendo um buraco na rua, ele quebra um galho de uma árvore, espeta aquele galho no buraco para que a próxima pessoa que passe com o carro não caia no buraco, ou com uma bicicleta ou o que seja. E ele não se importa em receber recompensa por aquilo, ele coloca o galho e segue sua caminhada. A caridade é esse ato de fazer o bem pelo bem em si, sem esperar qualquer tipo de recompensa, sem esperar qualquer tipo de agradecimento. É a caridade desinteressada que Kardec vai trabalhar lá naquele capítulo que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, né? Então, esta é a forma como Kardec coloca a veste nupcial. A veste é a prática da lei segundo o Espírito, é a prática da caridade. Condição essencial para a humanidade melhorar. A caridade, junto com a humildade, são as grandes forças que vão conseguir derrotar o egoísmo e o orgulho, as duas chagas da humanidade. Perceba como Kardec coloca isso como uma condição essencial, né? Mas além dessa interpretação do codificador, que a gente poderia até parar por aqui, porque ela simplesmente resumiu tudo o que a gente precisa entender na parábola da festa de núpcias. Ela nos contou a história, ela nos falou que a essência da intenção de Jesus era criticar a rejeição de Israel à sua mensagem, e ela nos falou da veste nupcial, ou seja, não basta eu querer participar da religião, eu preciso estar na religião e a religião estar em mim, dentro dessa prática de amor desinteressado, né? Mas como se não bastasse essa interpretação do codificador, existem alguns pontos interessantes dessa parábola que nós podemos adaptar à nossa realidade. A primeira coisa que a gente pensa é o seguinte: vamos olhar para essa parábola como algo que representa a nossa ligação com a espiritualidade, com as coisas divinas. Veja só, felicidade, tranquilidade, paz de espírito, serenidade são coisas que eu posso conquistar já nesta vida. Para conquistar isso, eu hoje sei, com as informações que eu tenho das revelações que nós recebemos, que para conquistar essa tranquilidade, essa paz de espírito, essa serenidade, basta que eu faça um casamento dos meus propósitos com os propósitos do Evangelho. Olha aí o símbolo da festa de casamento. Desde que eu faça o casamento dos meus propósitos, dos meus objetivos de vida, das minhas intenções com os propósitos do Evangelho, eu passo a entrar no banquete e começo a saborear as iguarias desse banquete. Quais são as iguarias? São as virtudes evangélicas. É a humildade, é a misericórdia, é a compaixão, é a paz, a serenidade, a retidão, a pureza de intenção, enfim, todos esses valores que constituem as virtudes do chamado ser humano de bem, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então veja que interessante, o banquete está servido, a festa está pronta, basta que eu faça o casamento da minha vida, dos meus propósitos com aquilo que o Evangelho me traz, e eu passo já a saborear essas iguarias desde já. É lógico que não vai ser fácil, mas está na dependência da minha escolha tão somente, né? Mas não é só esse ponto que cabe destacar. Quando a gente recebe esse convite, geralmente nós temos duas reações. A primeira reação é assim: não estou interessado.
isso aí para mim não interessa, agora não quero envolvimento com religião, não quero compromisso com trabalho voluntário, isso não me interessa. Essa iguaria não satisfaz o meu paladar. Não quero. É a recusa. É a imagem daqueles primeiros convidados que recusam. Um vai cuidar do seu campo, o outro vai cuidar do seu negócio. Olha só a alusão, a preocupação com as coisas materiais que consomem a nossa vida. A pessoa vai cuidar do que é interessante para ela agora, nesse momento, e vai postergando as coisas espirituais. Então essa é uma reação. A segunda reação é mais ou menos assim, ó. Bom, eu quero participar, eu quero entrar nessa religião, eu quero ser um membro dessa comunidade, mas eu posso fazer isso com a minha veste, sem ter que usar a veste que esta religião me obriga? Ou seja, a gente quer fazer da religião uma religião à nossa grife, uma religião que não exija tanto de nós, que não cobre tanto de nós. Aliás, até o contrário, a maioria de nós prefere que a religião seja uma forma de resolver facilmente os nossos problemas, que traga solução imediatistas para as nossas dificuldades. Mas não é essa a proposta, não é? Eu não entro na religião para que Deus me sirva, eu entro na religião para servir a Deus da forma melhor que eu possa fazê-lo. Esta é a grande mudança de paradigma que nós temos que concretizar em nossa forma de ser como cristãos e como espíritas, não é? É uma outra proposta. Mas não para por aí, ou não param por aí, as reflexões que podemos fazer em cima dessa parábola. Por exemplo, outra coisa que vem à nossa mente e que é resultado das reflexões que nós colhemos nas pesquisas que fizemos nesse tema, é que esse convite que a parábola faz para as pessoas é um convite permanente da espiritualidade, ele nunca vai acabar. Esse convite é permanente. Ele está apenas aguardando a minha iniciativa de começar uma nova proposta, de buscar novos horizontes, de fazer a minha renovação moral através desse conteúdo, né? Então é um convite permanente da espiritualidade, nunca vai parar. E isso mostra a grandeza da misericórdia divina, que nunca vira as costas para seus filhos. Sempre estará oferecendo uma porta aberta para que a gente inicie uma nova caminhada, que comece de novo, né? Como tem essa frase bonita do Chico, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos podem começar de novo e fazer um outro fim. Então isso que é o bonito dessa revelação, né? Esse convite, essa mensagem que Jesus está nos transmitindo, é que é um convite permanente. A espiritualidade sempre estará aberta, como a passagem do filho pródigo, né? Sempre aberta para receber aquele que resolve fazer uma nova caminhada, que resolve modificar a sua forma de ver, de sentir, de pensar e de agir perante o mundo. Bom, esse é um ponto. Segundo ponto que a gente pode lembrar aqui é a presença da justiça divina nas nossas escolhas. Você percebeu que aqueles primeiros convidados, cada um apresentou um motivo. Um disse, eu não vou porque tenho que cuidar do meu negócio, eu não vou porque eu tenho que cuidar de umas parelhas de bois que eu comprei, eu não vou porque eu acabei de casar, e cada um apresenta seu motivo. E Deus, na sua bondade infinita, na sua sabedoria, respeita as nossas escolhas. Ele deixa que a gente escolha o que a gente quiser. É lógico que dentro de uma liberdade relativa, né? Porque não existe liberdade total. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Liberdade só existe com responsabilidade. Para que eu tenha liberdade total, eu tenho que pelo menos infringir uma lei, seja ela humana ou divina. Então não existe esse conceito de liberdade total. Você quer ver um exemplo? Vamos imaginar assim, ó. Eu saio atrasado de casa para o trabalho. E eu não quero parar em nenhum sinal vermelho, quero ter liberdade total. Posso fazer isso. Passo com o meu carro em todos os sinais vermelhos até chegar no trabalho. Chego antes do horário. Só que eu infringi uma série de leis de trânsito. Então eu tive liberdade total. Mas para isso eu tive que infringir leis humanas. Para não dizer leis divinas, né? Que é a falta de respeito com o meu semelhante, etc. Então,
o mecanismo de funcionamento das leis divinas, ele é perfeito. É uma coisa extraordinária, porque ele existe de tal maneira que à medida que eu faço uma escolha, eu já programo um resultado na sequência. À medida que eu faço uma opção de vida, e isso vai repercutir para o futuro, para dali um dia, para dali tantos dias. É uma coisa que não para. Não é? E é um mecanismo automático. Olha a sabedoria das leis divinas, meus amigos. Ela devolve para nós aquilo que nós oferecemos à vida, automaticamente. É um mecanismo automático, criado para nos fazer felizes, criado para nos deixar dentro de uma rota de evolução espiritual, dentro de uma rota de crescimento espiritual. Porque se nós estivéssemos soltos por aí, totalmente livres, meu Deus do céu, a gente ia viajar muito para fora da nossa rota de evolução. Íamos nos perder completamente. Então Deus, misericordioso, permite que suas leis nos mantenham, de certa maneira, com uma liberdade relativa, mas sempre dentro de um rumo de evolução. É mais ou menos como uma mãe que leva uma criança num playground e deixa a criança brincar, deixa cair para aprender, mas está sempre ali cercando, está sempre perto para ver se não vai acontecer algo mais grave. Ela permite uma certa liberdade, mas uma liberdade relativa, né? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre essa parábola? Tem mais um ponto interessante. Aliás, um dos teólogos nos quais nós tropeçamos nessa pesquisa, ele defende que essa parábola não tem nada a ver com Israel, não tem nada a ver com a recusa do povo hebreu à mensagem de Jesus, nada disso. Para ele, o objetivo dessa parábola, ou o acento tônico dela, está na humildade do anfitrião. Porque ele tem que, de repente, mudar totalmente o seu padrão social. Ele convidou várias pessoas, de preferência aqueles da nobreza, das classes mais abastadas. Ninguém foi na festa e ele foi obrigado a sair para a rua e chamar pessoas humildes, pessoas simples que ele nem conhecia, para não passar o vexame de ter uma festa vazia. Olha que coisa interessante. É uma lição de humildade. Não é? A humildade presente no anfitrião, que foi obrigado a abandonar o seu padrão social e buscar adequar a sua condição à realidade que ele estava vivendo agora. Quantos de nós, nesta vida, talvez não teremos que passar por uma situação semelhante? Já parou para pensar? Nesse período que nós estamos vivendo agora, de isolamento social, por conta dessa pandemia, quantas pessoas talvez não terão que diminuir o seu negócio? Quantos não terão que fazer sacrifícios na sua renda, nos seus salários? Será que nós estamos preparados para essa redução de status social? Será que nós estamos preparados para perder um pouquinho materialmente, mas tendo a paciência de aguardar isso passar? Então veja que reflexão que ela nos traz, não é? Às vezes, e independente desse período que estamos vivendo, quantas vezes na vida pessoas são levadas à falência, pessoas perdem tudo que têm para gastar ou investir tudo na própria saúde, ou qualquer outra situação que nos leva a ter que reduzir drasticamente o nosso padrão social. Será que nós estamos preparados para isso? Será que nós temos essa capacidade de sermos humildes a ponto de aceitar, sem reclamar, aquilo que a vida está nos pedindo momentaneamente? Porque tudo isso é passageiro. Nada disso é permanente. É uma experiência. Essas etapas acontecem na nossa vida para nos fortalecer, para nos modificar, para crescermos em espírito. Será que estamos preparados? Nesta hora, é muito válida uma reflexão que nos vem de um personagem bíblico conhecido, que é aquele personagem chamado Jó. Quando Jó perdeu tudo que ele tinha, tem um momento que ele fala uma frase muito bonita em que ele diz assim: Deus deu, Deus tirou, bendito seja seu santo nome. Olha só, Deus deu, Deus tirou, bendito seja seu santo nome. Nós estamos preparados para essa renúncia?
para essa demonstração de humildade? Precisamos refletir sobre isso. Então, para muitos estudiosos, essa parábola aponta justamente isso, a humildade do anfitrião. E ela fala para o nosso coração. Será que estamos preparados? Não é? Mas eu gostaria de, deixando todas essas questões de lado, fazer um foco no fechamento da parábola, que é a veste nupcial. Né? Olha que coisa interessante. Quando você lê a narrativa de Mateus, até o versículo número 10, a parábola está olhando para o coletivo, para um grupo de convidados, para um grupo de pessoas. E de repente, do versículo 11 em diante, ela fecha o foco rápido num indivíduo só. O rei entra na festa e olha para aquele cidadão que está sem a veste. Né? E ocorre aquele episódio, né, em que ele manda atar as mãos e os pés e expulsar o convidado da festa. Por que é que a parábola fecha rápido de uma abordagem ampla de vários convidados? Por que ela fecha rápido num indivíduo só e não coloca o nome dele na parábola? Isso é uma outra coisa curiosa nas parábolas de Jesus. Você não vê o nome dos personagens. Com exceção da parábola do rico e de Lázaro, que nos ocorre agora, onde menciona o nome de Lázaro, creio que em nenhuma outra parábola nós temos o nome dos personagens. E por que acontece isso? Para que a gente coloque o nosso nome ali. Este personagem que está sem a veste, esse personagem sou eu, esse personagem é você. Quando a gente está lendo esse texto, nós temos que nos colocar no lugar desse personagem sem nome. Somos nós ali. Né? E por que então, agora respondendo à pergunta, ela fecha o foco nesse indivíduo? Porque para consertar a sociedade, para modificar a sociedade, eu preciso agir individualmente. É só através da mudança de cada indivíduo que uma sociedade se transforma. É somente através da mudança da criatura que nós temos uma modificação na sociedade. Há uma historinha curiosa, de novo história, né? De um executivo muito importante que estava numa reunião de negócios na sua casa e ele estava com vários executivos juntos e o seu menino, um garotinho, queria brincar com o pai. Interrompia a reunião toda hora e falava: papai, vem brincar comigo, papai, vem brincar comigo. Mas o pai não podia, estava no meio de uma reunião, começou a ficar uma situação constrangedora, os presentes começaram a se incomodar demais, começaram a reclamar. Então o pai olhou na escrivaninha do lado e viu um mapa mundi, um mapa da terra, e teve uma ideia. Pegou seu filho, levou ele para o quarto, recortou o mapa mundi e disse assim: meu filho, recortou como se fosse um quebra-cabeça, em muitos pedacinhos. A hora que você conseguir montar o mapa mundi, o papai brinca com você. Pode ser assim? E o menino concordou na hora. Fechou a porta do quarto, voltou para a reunião e agora, mais aliviado, disse aos presentes: fiquem tranquilos, meu menino não vai atrapalhar mais a nossa reunião. Agora eu dei uma tarefa para ele que vai consumi-lo por várias horas. Ele tem que montar um quebra-cabeça e eu tenho certeza que agora nós podemos prosseguir com a nossa reunião. E tão logo começou a reunião, passados alguns minutos, lá vem o menino com o mapa mundi pronto. E o pai se admira, os presentes se admiram: mas como foi possível, meu filho? Como é que você conseguiu montar esse mapa em tão pouco tempo? E aí o garoto disse: foi fácil, pai. Você deve conhecer essa história. Foi muito fácil. No verso do mapa tinha o rosto de uma pessoa. Consertei a pessoa, consertei o mundo. Olha que coisa interessante. Que metáfora que esta passagem nos dá. Para consertar o mundo, basta que a gente conserte as pessoas, basta que se conserte o indivíduo. É a nossa tão batida renovação íntima que nos cabe fazer. E nós temos valores potenciais dentro de nós que nós não conhecemos. Se nós quisermos, nós podemos modificar muita coisa, desde que nós nos permitamos essa renovação, desde que nos reconheçamos como espíritos imortais, viajores da eternidade, amados e cuidados por uma rede de corações que está preocupada com a nossa evolução espiritual e que estamos atravessando um período extremamente curto nesta encarnação e que é muito importante para a nossa vida futura do lado de lá. Os espíritos vão dizer que a vida na Terra é como um relâmpago que passa, de tão rápido que é.
Então nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas. O que essa parábola está falando para mim e para você é sobre as nossas escolhas. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Emmanuel, numa mensagem psicografada pelo Chico, lá na década de 60, ele tem uma frase muito bacana que ele diz assim: entre chamados e escolhidos, Deus faz a chamada, mas a escolha depende de nós. Olha só, somos nós que fazemos as nossas escolhas. A vida é feita de escolhas. A nossa vida é feita de escolhas. E o que eu estou vivendo hoje, tudo que eu estou passando hoje, seja na minha vida particular, em geral, tudo que nós, seres humanos, estamos atravessando hoje, é o resultado ou o fruto de escolhas que nós temos feito, sejam elas escolhas recentes ou escolhas antigas. Então não existe nada fora do lugar, não existe nada errado. Está tudo dentro de um programa muito bem coordenado. A única coisa que me deve preocupar, a única coisa que nos deve preocupar a partir de agora é a falta de discernimento, para as próximas escolhas. Não é? Se o que eu escolho hoje determina a minha felicidade futura, a única coisa com que eu tenho que me preocupar é de ter discernimento para fazer as próximas escolhas. A vida é feita de escolhas. Então esse Emmanuel, que nós citamos agora há pouco, ele tem uma mensaginha que ele ditou através do Chico e que está num livro chamado simplesmente Irmão, capítulo 10, onde ele discorre longamente sobre essa passagem do Evangelho e, se não nos falha a memória, chama-se Chamados e Escolhidos. Então Emmanuel diz assim: aquela pessoa que vive acumulando tentações, um dia é escolhida para o incêndio da aflição. Aquela pessoa que vive anotando amarguras e reclamações na vida, um dia é escolhida para a depressão. Agora, aquela pessoa que vive se esforçando, que vive trabalhando, que vive se aprimorando, que vive estudando e se instruindo, um dia é escolhida para transmitir conhecimento. Aquela pessoa que vive semeando flores de bondade, um dia é escolhida para colher simpatia. Então olha só que coisa bonita, que mensagem que essa parábola nos traz. A vida é feita de escolhas, a chamada vem de Deus, as escolhas dependem de mim e de você. Reflitamos sobre isso e vamos agradecer a Deus a bênção de nos dar a oportunidade do livre-arbítrio, de sermos amparados por essa rede de corações que nos ama. E vamos nos esforçar para que a partir de hoje as nossas escolhas sejam baseadas num certo discernimento, que exista um mínimo de casamento entre os nossos propósitos e os propósitos do Evangelho. E nós vamos perceber que em pouco tempo estaremos saboreando as iguarias dessa festa. Existe uma festa preparada pela espiritualidade para nós. É do nosso livre-arbítrio querer participar dessa festa ou não. A escolha depende de mim e depende de você. Eu gostaria de agradecer nesse momento toda a atenção dos amigos que estiveram conosco durante essa hora de reflexão e gostaria de encerrar essa reflexão convidando todos a uma prece de encerramento, não é? Então vamos lá. Gostaria de convidá-los nesse instante para que possamos nos elevar em pensamento até Jesus, mentalizando o nosso Divino Mestre, a nos envolver a todos com sua luz conquistada em milênios de devoção ao Pai Criador. Ó Mestre querido, temos tanto a te agradecer e tão pouco a te pedir. Envolva nossos lares, Senhor, abençoando a cada um de nós, dando-nos a certeza do teu amor. Envolva essa humanidade aflita
e faze-nos entender que muito depende das nossas escolhas, mas que a Tua misericórdia nos acompanha e que não estamos jamais desamparados. Muito obrigado, Senhor. Despede-nos em paz com a certeza do Teu amor e do Teu carinho. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe e nos conserve em paz. A todos os amigos da Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, nossa gratidão, nosso abraço fraterno e um pedido, a Jesus e à espiritualidade maior, que possamos nos encontrar em breve, e possamos nos abraçar efusivamente, mas com a certeza de que hoje estamos todos espiritualmente abraçados. Jesus nos ampare. Tenha um bom domingo, uma boa semana e fique em paz.